Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e hoje vamos trazer aqui, vamos retratar, né, tudo que vem acontecendo com as Casas Bahia que noticiou, né, no início da semana aqui, o seu pedido de recuperação judicial. A Casas Bahia que já vinha com um processo de recuperação extrajudicial lá desde 2024, 2025, começo de 2025, e agora, enfim, entra com um pedido de recuperação judicial, né, e a recuperação judicial é uma medida protetiva ali para que a empresa não venha a ter a sua falência decretada. Então existe ali uma situação onde a empresa pede uma proteção e aí naturalmente que ela vai ter que apresentar agora um plano de recuperação ao longo do período. Esse plano de recuperação basicamente, né, só para vocês entenderem como funciona, então imagina assim, que todos os credores começam a cobrar as Casas Bahia não vai ter condição de pagar e aí consequentemente entra com pedido de falência, execuções e aí acaba quebrando a empresa. Então antes que isso aconteça, as Casas Bahia vai até a justiça e pede um socorro, uma proteção. E aí é como se o juiz abraçasse as Casas Bahia e falasse assim, ó, ninguém vai bater nela até ela falar o que ela vai fazer, né? E aí ela apresenta um plano de recuperação judicial. Esse plano de recuperação judicial é composto por diversas medidas daquilo que ela pretende fazer para honrar com seus compromissos junto a todos os seus credores. E quando ela apresenta esse plano, aí existe lá toda uma contestação, pessoal que não aceita, pessoal que aceita, pessoal que... E aí vai adequando, né, esse plano de recuperação até que haja a aceitação. Até porque para os credores também não há o interesse ali de que a empresa quebre. Então a ideia é o que é? É justamente que eles também não tenham prejuízo, mas que também a empresa não venha a ter a sua falência decretada. Bom, feito esse plano de recuperação judicial e tão logo ele seja aprovado, aí as Casas Bahia ela vai ter que cumprir esse plano de recuperação judicial ao longo do tempo, com a previsão de pagamentos ao longo do tempo, com a taxa de juros, o que mais que ela vai fazer, com redução de estrutura, venda de ativos, enfim, tudo mais, né? Então é essa novela que agora começa a se desenrolar dentro das Casas Bahia. Mas as Casas Bahia como que tudo isso chegou a esse ponto, já que as Casas Bahia ela chegou a ser a maior rede de varejo aqui do Brasil, na parte de móveis, eletrodomésticos e eletroportáteis e tudo mais, se tornou ali a maior rede do Brasil. E toda essa história ela começa, e você vai ver ao longo do tempo também as turbulências que ela passou na parte de estrutura, né? E ela começa lá, toda a história, em 1952, com o Samuel Klein, que é um imigrante polonês que, fugindo lá da Segunda Guerra Mundial, vem para o Brasil, se estabelece aqui no Brasil para tentar uma vida nova e começar, né, a se desenvolver aqui no Brasil. E aí, como todo imigrante, ele começa ali como o chamado mascate, né, o vendedor ambulante ali, o caixeiro viajante, para ser mais correto aqui no termo. E aí ele tem ali uma charrete, ele compra ali uma charrete e nessa charrete ele carrega ali um monte de mercadoria e sai, né, viajando, vendendo lá de porta em porta. Aí chega lá no destino, compra mais um monte de mercadoria, bota na charrete e vem vendendo de porta em porta. E aí esses caixeiros viajantes na época lá, eles levavam um mês e meio para voltar a atender aquela determinada clientela. E aí as vendas geralmente eram ali no caderninho, né? A venda um crediário próprio ali feito numa caderneta, né? E aí, na sequência, como toda essa origem começa ali em São Caetano do Sul, e aí ele monta uma loja, né, um espaço ali para as pessoas que, caso precisassem de algum produto enquanto ele estava viajando, daí teria nessa loja ali. Caso eles precisassem pagar, também a loja ali receberia. Então monta a primeira loja das Casas Bahia em São Caetano do Sul. E a partir dali, essa loja começa a crescer e vai se espalhando daí com a abertura de filiais para o estado de São Paulo. Olha só, que é Casas Bahia no estado de São Paulo, não tem nada a ver com Bahia. Mas como a maioria dos clientes dele na época eram nordestinos, então em homenagem aos nordestinos ele colocou o nome da empresa de Casas Bahia. E aí começa então toda a expansão da empresa e chega ali na década de 90, as Casas Bahia, ela explode, ela chega ali se espalhando pelo Brasil inteiro, montando lojas e filiais no Brasil inteiro com mais de 1.000 lojas, né, que as Casas Bahia chegou a ter. E vai nesse crescimento todo, sempre comandado pelo Samuel Klein.
E daí, na sequência, o filho dele também, o Michel Klein, começa a trabalhar com o pai dentro também das Casas Bahia. Porém, no ano de 2009, aí começam, né, todas as turbulências das Casas Bahia, porque até então ela vinha bastante forte. Só que no ano de 2009 existe ali uma combinação de negócios com o Grupo Pão de Açúcar. E o Grupo Pão de Açúcar, que já havia comprado a Ponto Frio, né, que era a Globex Utilidades, acaba fazendo uma parceria, ali, uma joint venture, com as Casas Bahia. E aí se transforma em Via Varejo. E agora ali o comando passou a ser praticamente do Grupo Pão de Açúcar. Tá? E a família Klein, já na própria negociação, já começou a ter uma série de atritos, principalmente com o Abílio Diniz, e aí daí na sequência também com todo o pessoal da Cassino. E aí aos pouquinhos foi se desfazendo das suas ações e saindo fora da atividade, e a atividade ficou então nas mãos do Grupo Pão de Açúcar. Só que o Grupo Pão de Açúcar também não soube lidar com toda essa situação e tentou por diversas vezes fazer com que a empresa se tornasse lucrativa, o que não conseguiu. E aí, daí na sequência, o Grupo Pão de Açúcar acaba vendendo a sua participação societária na Via Varejo, na época lá, que daí tinha trocado o nome Fantasia Casas Bahia, mas o nome da empresa Via Varejo, acaba vendendo a sua participação societária. E nessa venda da participação societária, a própria família Klein, através do Michel Klein, ele acaba comprando ali um pedaço, né, das Casas Bahia e volta para o comando. Tanto é que o Rafael Klein, seu filho, continua, né, dentro da sociedade, continua ali com um cargo de direção dentro da empresa. Só que a empresa, ela, em função da situação em que ela se encontrava na época ali, dessa transição de Pão de Açúcar para o mercado de volta, ela acaba sendo comprada por um fundo de investimentos ali, de pessoas que eram ligadas ao setor financeiro, que montaram um fundo de investimentos, que é o Domus, né, que também era um fundo de investimentos voltado ali para atuar com reestruturações de empresas, com a reorganização das empresas, e o Domus assumiu. E aí tenta, aos pouquinhos, reorganizar a empresa, só que não consegue, não dá tempo, e aí a empresa entra com pedido de recuperação extrajudicial em função do endividamento extremamente alto e sufocando na parte de despesas financeiras, e aí depois, daí, na sequência, agora entra com pedido de recuperação judicial, já que a recuperação extrajudicial não foi o suficiente. Bom, com isso tudo, as Casas Bahia anunciou o fechamento de mais de 250 lojas, a demissão de mais de 1.900 funcionários, tudo isso aí ainda são notícias que saem na mídia, enfim, tentando agora reestruturar, reorganizar, encolher, né? E nós vamos entender como que toda essa história ela vem se desenvolvendo através dos números, trazendo aqui uma base histórica desde 2021 até agora o balanço que a empresa acabou de divulgar. Inclusive o balanço veio lá com prejuízo de 11 bilhões de reais num trimestre só, e aí nós vamos entender o que aconteceu nesse trimestre, o que vem acontecendo com as Casas Bahia desde 2021 para cá, né? Já que antes disso daí é a história, né, que a gente já contou, que todas essas turbulências de troca de comando de estrutura societária, e agora culmina aí com essa situação. Claro que quando a gente fala aqui de ambiente econômico também, o ambiente econômico também extremamente desafiador, né, em termos de taxa de juros extremamente alta, e quando a taxa de juros é extremamente alta, o varejo retrai, principalmente o varejo ali da público-alvo das Casas Bahia, que é uma classe C, uma classe D, uma classe E, que depende muito de crediário, e aí como os juros vão lá para cima, inviabiliza as operações de varejo. Como também a atividade das Casas Bahia depende também de financiamentos, depende de crédito, de capital de giro para manter a empresa com juros extremamente altos, também acarreta ali uma despesa financeira muito alta que acaba consumindo os resultados da empresa. Mas enfim, é todo um cenário, né, um conjunto de fatores que levaram a situação da empresa até esse ponto da recuperação judicial. Mas enfim, para entender e para conhecer um pouquinho mais sobre tudo o que ocorreu com as Casas Bahia, estamos trazendo aqui uma série de balanços, inclusive o último balanço apresentado, para a gente poder entender
tudo o que vem acontecendo com a companhia. Caso vocês queiram as planilhas que serão apresentadas nesse vídeo, manda mensagem para nós aqui, ó, nesse WhatsApp, e também aproveita, se inscreva no canal, dá o like e também compartilhe as informações do canal Celas Agro, nos ajudando a levar essas informações de credibilidade para um número maior de pessoas. E se você quiser colaborar mais ainda no canal, também você pode ser membro do canal, onde terá também conteúdos exclusivos, conteúdos aprofundados, comparações de empresas, tudo sugerido também pelos membros do canal. E com valor simbólico você passa a ser membro do canal. Aqui no vídeo, na descrição, tá lá, seja membro do canal. Clicou ali, você já passa a ser membro do canal e eu estarei esperando vocês de braços abertos. Então, no momento, vamos analisar Casas Bahia e ver tudo o que vem acontecendo com ela. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis do Grupo Casas Bahia, né? Só para começar aqui a nossa apresentação, vamos entender o seguinte, que o Grupo Casas Bahia, ele pertence, como a gente falou, ao Domo 7, né? Que é um fundo de investimentos e participações aqui, que controla o Grupo Casas Bahia. E o Grupo Casas Bahia, daí ele é formado aqui pela Globex Utilidades, que é justamente toda a rede de lojas Ponto Frio, daí tem toda aqui as Casas Bahia, tem também aqui o braço financeiro e tem também a indústria de imóveis Bartira, que também pertence ao Grupo Casas Bahia. Então, quer dizer, quando a gente fala de Casas Bahia, na verdade, é um grupo todo, incluindo ali também toda a rede de lojas Ponto Frio. Bom, e o que vem acontecendo, né, com o Grupo Casas Bahia? Bom, para começar aqui, os números que a empresa registrou e que apresentou agora nesse trimestre aqui, que assustador, né, os números da empresa. Então, ele registra aqui um faturamento, né, de abril até junho, de 6 bilhões 977 milhões, só que nesse faturamento aqui, ele vem com prejuízo de 10 bilhões 117 milhões de reais, né? Aqui somado ao 1 bilhão que ele teve lá no primeiro trimestre de 2026, passa aqui dos 11 bilhões o prejuízo no semestre das Casas Bahia. Bom, para entender como é que funciona uma empresa, né, da área comercial, as Casas Bahia, ela exceto ali da Bartira, né, mas ela é extremamente uma empresa comercial. Então, o que ela faz? Ela tem que comprar os produtos, botar na loja e revender esses produtos aqui. Então, quando ela faz a venda aparece aqui, ó, nessa receita líquida de vendas. Aqui, nessa linha custo da mercadoria vendida, é o custo da mercadoria que ela comprou e revendeu essa mercadoria. Então, ela fechou aqui esse trimestre com 4 bilhões 684 milhões de custo por uma venda de 6 bilhões 977, já descontado aqui líquido do ICMS, PIS, COFINS, que são os impostos incidentes sobre a venda. Então, ela fecha com lucro de 2 bilhões e 200, entre compra e venda, 2 bilhões e 200. Só que daí ela tem toda a parte de despesa operacional. Aluguel das lojas, luz, água, salário, toda a parte de propaganda, marketing, que entra aqui na despesa operacional. Só que nesse ano aqui, além da despesa operacional, que no primeiro trimestre era de 1 bilhão e 900, no segundo trimestre ela lança aqui os chamados não recorrentes. Que são as baixas contábeis que ela faz daquilo que estava no seu patrimônio e que aquilo não mais vai gerar valor, não vai gerar mais resultado no futuro, então ela dá baixa. Aqui no caso, ela faz a baixa aqui também do ágio nas expectativas de geração de resultados futuros das aquisições que ela veio fazendo ao longo do tempo. Então ela diz o seguinte, ó, isso aqui esquece, a gente não vai mais recuperar, então dou como perdido. Então ela lança aqui. E além disso, aí ela tinha também uma carga gigante de impostos a recuperar, que também ela diz o seguinte, ó, esses impostos eu não vou mais recuperar, até porque para recuperar esses impostos aqui, a empresa teria que dar um caminhão de lucro na sequência, então ela também dá baixa. E aí esse valor ele entra aqui, ó, nesse imposto sobre o lucro aqui, 5 bilhões 563. Não que ela tenha que pagar, ela não vai ter que pagar nada, não vai sair do caixa, mas ela considera como parte do patrimônio que ela perdeu. E aí, consequentemente, ela fecha aqui com esse prejuízo de 10 bilhões e 100, o que não era o normal recorrente, né, até o trimestre passado, quando ela vinha com prejuízo de 1 bilhão e 64. Mas quando
quando nós analisamos aqui, e tirando aqui o não recorrente, vamos tomar como base aqui o primeiro trimestre, ela tem o lucro bruto, né? Ela mantém o lucro bruto, ela vinha aqui com resultado operacional pequeno, só que o grande problema das Casas Bahia é esse número aqui, ó, resultado financeiro 1 bilhão 171 no primeiro tri, 1 bilhão 278 no segundo tri, que consome todo o resultado da empresa. Só para ter uma ideia, pegando aqui com base também no segundo trimestre lá de 2025, ela vem com um faturamento de 6 bilhões e 800, agora 6 bilhões e 900. No trimestre lá do ano passado, 555 milhões de prejuízo, né? E esse ano com os 10 bilhões por causa desses não recorrentes. Então reparem que o resultado operacional até existia, 283 milhões. Porém, daí ela fecha aqui com um resultado financeiro negativo de 1 bilhão 147, que engole tudo aquilo que a empresa ganha dentro da sua atividade. Bom, só para entender melhor, vamos estender ainda mais essa análise aqui por um período de tempo maior. E nós vamos ver que lá desde 2021, as Casas Bahia ela vinha aqui com 30 bilhões de faturamento e um prejuízo de 297 milhões. Em 2022, 30 bilhões também de faturamento e 342 milhões de prejuízo. Em 2023, o faturamento cai para 28 bilhões, 2 bilhões e 600 de prejuízo. Em 2024, 27 bilhões de faturamento, 1 bilhão de prejuízo. Em 2025, 29 bilhões de faturamento, 2 bilhões 988 milhões de prejuízo. Então, vamos pegar aqui com base nesse último exercício completo aqui. Ela fatura 29 bilhões, compra as mercadorias para revender e vê no valor de 20 bilhões, ganha 8 milhões e 900 entre compra e venda. Paga toda a estrutura de funcionamento da empresa, 7 bilhões e meio, ganha 1 bilhão e 300. Então, quer dizer, a atividade até ela dá resultado. Só que daí entra essa figura aqui de resultado financeiro com 3 bilhões e 687 milhões negativo, que daí joga todo esse resultado, tudo aquilo que as Casas Bahia fez durante o ano, joga tudo para os bancos, joga para os credores. E aí ela fecha com prejuízo de 2 bilhões 344, mais imposto, 3 bilhões de reais. E agora, nos 6 primeiros meses do ano, claro que aqui está o não recorrente, mas enfim, a situação bastante delicada. Tá, mas e por que essa despesa financeira é tão alta? Então, vamos observar aqui. Em 2021, as Casas Bahia vinham com um patrimônio de 35 bilhões, um ativo total, né? 35 bilhões também em 2022, encolhe aqui para 32 bilhões em 2023, 33 bilhões em 2024, 33 bilhões em 2025 e agora encolhe para 25 bilhões. E esse encolhimento das Casas Bahia, ele se dá justamente aqui, na baixa do intangível, no ágio, nas aquisições, que ela não vai mais ter esse resultado futuro, a expectativa de resultados futuros, bem como também baixa de tributos a recuperar aqui, que ela encolhe o seu patrimônio. E também, só para observar, o capital de giro, que era de 18, 17, cai para 13, 14, 14 e 13. E o caixa, 1 bilhão e 700, 2 bilhões em 2023, 2 bilhões e meio, 2024, 2 bilhões e 400, em 2025, 1 bilhão e meio, e agora 1 bilhão e 300, o caixa vai diminuindo ao longo do tempo. E aí, como a empresa vai diminuindo a sua capacidade de caixa, e aí, consequentemente, também sua capacidade de capital de giro, tanto é que o capital de giro fecha com 13 bi para uma dívida de 21 bilhões e meio no curto prazo. Então ela tem uma dívida de curto prazo que é muito maior do que o que ela tem de capital de giro, razão pela qual não teria a capacidade para pagar essas dívidas e aí pede a recuperação judicial para se proteger. E essas dívidas, já que estamos falando dela, lá em 2021, ela já tinha uma dívida alta, que 29 bilhões, com 84% de todo o seu ativo comprometido com dívida. Em 2022, essa dívida vai para 30 bilhões 290 a 85,1. No ano de 2023, 28 bilhões, a dívida recua um pouquinho, porém o peso dela vai para 89%. Em 2024, 31 bilhões, a dívida 92,7%. Fecha 2025 com 30 bilhões de dívida, 91,8%. Então, de tudo que a empresa tem, ela deve 91,8%. E agora, e isso tudo ainda só para destacar que quando ela faz o pedido de recuperação extrajudicial, ela renegocia, né, parte das dívidas aqui. Mesmo assim, então ela renegociou parte das dívidas, mas a dívida ainda ficou extremamente alta. E agora, nesse semestre fechado dia 30 de junho, 34 bilhões de dívida, uma dívida bem maior do que o patrimônio da empresa de 25 milhões. E os prejuízos acumulados que vinham lá desde 2021, 297 milhões, foi para 639, 3 bilhões e 200, 4
4.300, 7.200 e agora 18 bilhões de prejuízos acumulados. Então essa dívida extremamente alta aqui é que gera essa despesa financeira que inviabiliza a situação da empresa. Falei agora há pouco sobre a situação financeira, tanto é que a liquidez dela aqui, ó, 0,64 para cada R$1 de dívida, só tem 64 centavos, quer dizer, não tem recursos para pagar a sua dívida no dia a dia, é razão pela qual entra com esse pedido de recuperação judicial. E desde 2021, aqui que é a série retratada, podem observar que todos os indicadores aqui, ó, todos eles entre parênteses, quer dizer, todos eles negativos. A empresa não gera lucro e quando ela não gera lucro, consequentemente, sua margem é negativa, o retorno sobre investimento é negativo e acarreta uma série de perdas para os seus acionistas. Já que falamos também de situação financeira, só para entender aqui, nas Casas Bahia, imagina assim, compra o material para revender. Esse material entra, vai para o CD das Casas Bahia. Do CD vai para a loja, da loja é vendido. Geralmente é assim, exceto o produto que sai direto do CD, depois vendido. Quanto tempo leva da chegada do produto para as Casas Bahia até a efetiva venda? Lá no ano de 2022, 94 dias. Em 2023, 75. Em 2024, 90 dias. 89 dias em 2025. E agora vinha girando o estoque com 77 dias. Então, o material entrava para ele se transformar em venda somente 77 dias depois. Aqui nesse ano de 2026. Tá, mas depois que vende, aí é o outro papo. Agora nós temos que receber o que foi vendido. Quanto tempo, em média, a empresa leva para receber? Aí lá em 2022, 77 dias, caiu para 45, foi para 61, 62 e agora em torno de 57 dias. Então, recebeu a mercadoria até ser vendido e até ser recebido, forma um índice chamado ciclo operacional que das Casas Bahia na faixa aí de 134 dias, né? Então, é o tempo que o material chega até o tempo que o material vira dinheiro para as Casas Bahia. Todo esse ciclo operacional, ele necessita de capital de giro, ele necessita de recursos para manter esse volume de estoque para financiar os seus clientes. E também, se não tiver um financiamento alto por parte dos fornecedores, a empresa tem que usar seu capital de giro. E aí calculamos aqui também quanto tempo, em média, ela leva para pagar seus fornecedores? 144, 132, 152 e 147 dias. Então é o prazo médio que ela vem pagando. E aí, como no ano de 2025, que é o ano inteiro fechado, 147 dias para pagar, 152 dias para vender e receber, então ela trabalha com descasamento de prazo aqui de 5 dias. Então, praticamente, ela paga ela paga antes até mesmo de receber, o que faz com que a empresa necessite capital de giro, razão pela qual, se ela aumenta o volume de vendas, ela aumenta a necessidade de capital de giro. Aumentando a necessidade de capital de giro, ela aumenta o endividamento. Aumentou o endividamento, aumenta a despesa financeira, culminando aqui com o agravamento ainda maior da situação financeira da empresa. E também, só para mostrar para vocês, eu não vou nem trazer todos esses indicadores que a gente sempre traz, porque agora, com o PL negativo, patrimônio líquido negativo aqui, né, então o valor de uma ação é negativo, né, então você tem que ainda pagar para não ter nada, né, mas é uma ação que ainda tem valor de mercado de 49 centavos. E aqui está também, só para ter uma ideia, o que veio acontecendo com as ações das Casas Bahia. Olha que ela passou por grupamento de ações aqui, então ela seria lá em 2021 R$250 e hoje a ação apenas 49 centavos. E retratando também que as Casas Bahia tem no seu controle aqui o Domo 7 participações com 82% e tem 17,88% de suas ações circulando livremente no mercado. Bom, espero ter explicado aqui, mostrado para vocês como que funciona, né, como que é toda a estrutura das Casas Bahia e como que ela chegou nessa situação extremamente delicada. Ficamos aqui na expectativa e na torcida para que a empresa possa se recuperar, porque Casas Bahia, assim como todas as empresas brasileiras, são geradoras de renda, são geradoras de desenvolvimento, são geradoras de emprego. A gente espera sempre que as nossas empresas vão bem e ficamos aqui na torcida para uma recuperação das Casas Bahia, até pela história que ela construiu na vida de tanta gente.